Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer aquele testemunho que eu falei com vocês no vídeo anterior. Se você não viu, corre pra ver, que foi o último vídeo do canal, tá bom? E então vamos começar. Bora pro testemunho pra ver, pra eu contar pra vocês, né, o que Deus fez na minha vida através dos meus filhos, tá bom? Então vamos lá? Tudo começou em 2012, né? Quando eu vi o sonho de Deus se concretizando na minha vida em relação ao casamento, que era uma coisa que eu sempre quis. Eu acho que muitas das vezes é o sonho de muitas pessoas, muitas adolescentes, jovens, enfim. Toda mulher, na verdade, a maioria. E aí, eu me casei em 2012. Logo, 3 meses após o casamento, eu tive a minha primeira gestação. A princípio foi uma gestação muito tranquila, passei mal no início como toda gestação, mas sempre fazendo todo o acompanhamento certinho, mês a mês, né, desenvolvimento da criança, fazendo o pré-natal corretamente. E aí se foram até o 8º mês, 8º para 9º mês, que chegou a hora da última chegou a hora da última ultrassom. Na última sonografia, nós fomos fazer na mesma clínica das anteriores. E aí, chegando lá, quando nós fizemos a ultrassom, nós já sabíamos, né? Descobrimos por volta de 4, 5 meses que era o Davi. Ia se chamar, se chamou, né? Nem sei como que fala, gente. Pra mim, se chamou, né? Enfim, é um filho. Davi Lucas. Foi um nome, assim, muito escolhido, muito amado. Foi um nome, assim, lindo. Eu sou apaixonada com esse nome. Não teria outro nome para pôr no meu filho. E aí, nessa última ultrassom, nessa última sonografia, que era de rotina mesmo, que era a última para conferir se o bebê estava viradinho, encaixado certinho para poder, enfim, irmos pro parto, né? E aí nessa última sonografia, o bebê estava pesando 1 quilo, eu não sei se é 1,8 kg e alguma coisa. E aí a gente ficou bem assim ressabiado em questão desse peso, mas até essa última ultrassom tava tudo bem, tava tudo muito tranquilo, não tava sentindo nada mais, o bebê tava mexendo normalmente e tudo. E aí, quando foi nessa última ultrassom, a gente ficou meio preocupado em relação ao peso, porém o meu obstetra, né, em que a gente estava fazendo o acompanhamento todo particular, tá? Nós pagamos essa primeira gestação foi toda particular. Aí ele nos disse que era normal, enfim, que podia variar, como faltava alguns dias, acredito, para o bebê nascer. Ainda haveria uma variação ali de peso e também poderia dar um erro, que era só um cálculo assim, não certinho, baseado em detalhes, aquela questão do peso do bebê, porque não teria como saber ao certo. E aí a gente conversou com algumas outras pessoas, uns falavam que era normal, as outras falavam que era para olhar certinho e tudo. Mas enfim, resolvi descansar e confiar 100% no meu médico, né? Porque como estava fazendo o acompanhamento todo com ele e não tinha dado alteração em nenhum outro exame, então a gente decidiu confiar, né? Não sei se a gente entra naquela questão maldito homem que confia no homem, mas enfim, Deus sabe de todos os planos, né? E eu vou falar isso com vocês mais no final. Mas continuando a história, um belo dia nós fomos comprar os últimos detalhes, né, as coisinhas do bebê. Andei muito, muito mesmo aqui no centro da cidade, tá? Pra quem não sabe, eu moro em Sete Lagoas, Minas Gerais. E aí a gente andou muito, comprando todas as coisinhas que estavam faltando, né? Minha mãe tava junto, a vovó tava junto. E
E aí eu fui pra casa, levei ela em casa, se eu não me engano, e fui pra minha casa. E chegando na minha casa, durante esse passeio que a gente estava tendo, né, no centro, eu já comecei a sentir algumas contrações, mas como não estava nada ritmado e estava suportável, eu nem imaginei que fosse a hora que estava chegando do parto, né? Assim, ainda faltava para a data prevista uma semana, era para ele ter nascido dia 18, dia 18 de março, a data prevista, e nesse dia era dia 12 de março, 12 de março. E aí, quando eu cheguei em casa, ainda tomei um banho, continuei sentindo algumas contrações, mas ainda estavam suportáveis. Nós decidimos, eu e meu esposo, ir ainda na casa de uma outra irmã minha, que morava aqui na cidade na época, que é uma irmã emprestada de consideração. E aí, quando eu entrei no carro pra gente ir, já tinha chegado em casa, tomado banho e tudo, arrumado as coisas, e entrei no carro pra ir na casa dela, eu comecei a sentir as contrações mais fortes. E eu, quando começo a sentir dor, começa a descer uma lágrima atrás da outra. Então, eu parei, na hora que eu sentei no carro, parei, aí já começou a vir ritmadas uma atrás da outra. E aí, isso era mais ou menos por volta de umas 5, 6, acredito que umas 6 horas, mais ou menos. E aí eu peguei e falei com meu esposo, eu não dou conta de ir. E a dor foi apertando, e a gente começou a cronometrar, né, realmente. E aí a gente achou melhor ir por bem, ir pra maternidade. E aí a gente pegou todas as coisinhas do bebê, né, todas as documentações que tinha, né, da mamãe também, e fomos pra maternidade. Quando nós chegamos na maternidade, tinha aquele tanto de gestante também no mesmo processo de ganhar, né, o seu bebê e tudo. E eu já estava começando a sentir as dores muito mais fortes, muito mais. Então estava começando a ficar insuportável, assim, suportável, mas ao mesmo tempo ainda já estava começando a ficar bem pesado. E até que chegasse a minha vez ia demorar muito, porque tinha muitas gestas. Nossa, eu acho que deve que tinha umas 20, assim, 15 a 20. Tudo na sala de pré-consulta, para passar pela médica, para depois ir para a sala de parto ou de pré-parto, ou para voltar para casa. E aqui na cidade só tem um hospital maternidade. Então, assim, sempre fica cheio. E aí, quando eu cheguei lá, ainda esperei um pouco, quando chegou a minha vez, um médico estava naquela questão de troca de plantão, porque até que eu cheguei aí pra maternidade, estava dando aquele horário de 7 horas, não sei os horários aí das maternidades de vocês, aí na cidade de vocês, mas aqui é mais ou menos, né, 7 da manhã, 7 da noite, tem essa troca de plantão. E aí trocou o médico, eu ainda tive que esperar, e aí chegou a minha vez. Entrei no consultório já com muitas dores, muita contração, e aí o médico fez todas as perguntas, enfim, né, levei meu cartão, ultrassonografia, e aí chegou a hora. Eu entrei sozinha, porque, não lembro, acho que ele não podia acompanhar nessa hora, meu esposo não podia acompanhar, esse médico, inclusive, eu nem sei o nome dele, mas ele foi muito grosso, muito. Eu tenho péssimas lembranças desse dia, dessa pessoa como médica. Sinceramente, eu acho que deveria ser muito mais humano, sabe? O jeito dele tratar as pessoas. Não sei se era um mau dia pra ele, mas infelizmente a gente não pode descontar isso nas outras pessoas. E aí ele começou, né, me examinar e tudo. E tinha uma enfermeira muito boazinha junto com ele. E eu já com muitas contrações já. Aí eles começaram a tentar ouvir o coraçãozinho do neném. Colocaram o primeiro aparelho, não escutaram o coração do neném. E aí, ele nem sequer pensou em um jeito em falar, né? Na verdade, também a gente, como é mãe, a gente acaba percebendo quando tem alguma coisa errada. E aí, ele só falou com a enfermeira assim, eu acho que esse aparelho não tá funcionando, ou então o coração desse bebê não tá batendo. Busca outro lá.
Falou dessa forma com ela. Eu achei bem pesado. Nesse momento eu já me desesperei. O que eu já estava sentindo de dor parece que triplicou. O psicológico já foi lá no chão. E aí eu comecei a chorar mesmo. E aí a enfermeira muito boa assim, não, pode ficar calma, pode ficar tranquila, às vezes é só o aparelho. E aí ela buscou outro aparelho, colocou outro aparelho. Se eu não me engano, foram uns 3 aparelhos diferentes, tentando ouvir o coraçãozinho do bebê. E nessa parte, aí entre esse tempo que ela foi buscar o aparelho, ela perguntou pra mim se eu queria que chamasse meu esposo. Eu falei, por favor, se ela poderia chamar. E aí ele entrou na sala. E as contrações, à medida que eu fiquei ali, aquele tempo que eu fiquei ali na maca, né, esperando todo esse processo de ouvir o coração do bebê e tudo. E aí o médico virou e falou, realmente eu não estou escutando o coração do bebê. Isso faltando uma semana para dar 40 semanas, né, para o bebê nascer. Então, no caso, 39 semanas. E aí ele pegou e falou, eu preciso fazer uma ultrassom de urgência. Aquilo, meu mundo já tinha caído no chão. Já estava chorando pelas dores, já comecei a chorar de desespero, né? Pelo fato de ser mãe, de esperar muito aquele momento. Mas ao mesmo tempo eu já estava sentindo que tinha algo errado. E aí naquele momento eu comecei a gente começa meio que a brigar com Deus, meio que a questionar um pouquinho assim, né? E aí eu comecei a falar com Deus assim, se realmente meu filho está morto, eu creio que o Senhor ressuscita. E realmente o Senhor ressuscita mortos, Ele fez isso, Ele faz, se Ele quiser. Ele é o Deus da nossa vida. E aí comecei a fazer alguns questionamentos e em oração e tudo. E aí a enfermeira veio, como eu já estava com muitas dores, ela me colocou em uma cadeira de roda e me levou para a sala de ultrassonografia, lá do hospital mesmo. E aí eu lembro que minhas vistas já estavam começando a ficar bem escuras, eu já não estava conseguindo muito assimilar as coisas por esse fato, né? E aí eu peguei e fui fazer esse exame. E aí eu cheguei primeiro, como eu já estava em trabalho de parto, o médico já pediu que meu esposo já se vestisse. Nesse processo ele se vestiu e foi para a sala, né, aguardar para que fosse também participar da ultrassom. E enquanto ele estava preparando, eu fui sozinha, o médico pediu que eu fosse sozinha e deitasse na maca. Naquele momento eu já estava muito, muito desesperada, muito angustiada. E aí o médico pediu que eu me deitasse e ele somente colocou o aparelho assim na minha barriga, nem esperou o meu esposo chegar. E colocou aquele aparelhinho e ele já não viu sinal nenhum vital, né, do Davi. E aí ele esperou, depois disso ele esperou meu esposo chegar. Ele realmente confirmou, né, o diagnóstico dele, mas não quis me falar. E aí ele pegou e esperou meu esposo chegar. E começou, aqui é o pezinho, aqui é a barriguinha, a cabeça e tal, aqui é o coração. Paz, realmente o bebê está morto, não temos o que fazer. Infelizmente, ou felizmente, você já está em trabalho de parto, o corpo já está expelindo. E eu esqueci de falar com vocês, na hora que eu estava lá na maca, né, que ele foi fazer a primeira consulta, ele fez o exame de toque, eu já estava com 5 centímetros de dilatação. E por esse tempo aí que se passou, com certeza haveria aumentado, né, as dores estavam um pouco mais intensas. Então, assim, ele realmente falou, eu não posso parar no parto normal, até mesmo pela sua recuperação, para fazer uma cesariana. E aí, como eu já estava em trabalho de parto, nós resolvemos com certeza passar por isso, porque era o melhor para minha recuperação. Enfim, deixar que todo o processo acontecesse naturalmente. Eu precisei entender, né,
que esse parto exigiria muito mais de mim, porque o bebê ele não estava vivo, não tinha sinal vital, então ele não ia fazer força nenhuma, né, para poder ajudar, né, a sair, enfim. E somente a força do meu corpo, né, e do organismo expelindo o bebê. E na hora da ultrassom e em nenhuma outra ultrassom a gente conseguiu ver o que tinha acontecido. E aí o médico sugeriu que a gente fizesse a biópsia, né, quando fosse retirada a placenta, pra gente poder entender o que aconteceu. E aí naquele processo eu fui para a sala de pré-parto. Meu esposo ligou para meus pais, né, para minha tia, que são pessoas bem próximas. E todo mundo já ficou muito assustado, né, sem entender. E eu não havia perdido o líquido, tá, pra contar pra vocês. Então, assim, foi uma situação que eu jamais imaginei que eu passaria. No momento, não entendi em hipótese alguma o que é que Deus queria fazer. Pelo contrário, como eu falei com vocês, eu tentei justificar, eu tentei agir com minhas próprias mãos, mas eu sabia que Deus tinha um propósito naquilo. Foi difícil de entender, foi muito difícil. E aí chegou um certo ponto que eu não tinha como chorar mais, eu já não conseguia nem chorar mais. Eu já tinha chorado porque eu tinha ido pra chorar, não tinha lágrima pra chorar. Tava sentindo dores. E aí chegou, né, a hora do parto do Davi. Realmente eu não me lembro, assim, ao certo qual ponto que eu pedi pro meu esposo chamar a enfermeira, enfim. Eu quero contar pra vocês. Eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes, porque vai ficar muito grande. E aí, quando o Davi nasceu, eu fui pra sala de parto, né? Deus encaminhou um doutor muito bom. Eles estavam em 2, né? E aí, esse doutor muito, que eu falo sem coração, mas não é na questão, sem humanidade mesmo, sem amor pelo próximo, pela forma que ele me deu a notícia, pela forma que ele estava me tratando. Era como se fosse um nada pra ele. É porque, não sei se é porque como pra ele era normal aquilo, mas pra gente não era normal. E é uma vida. Era o meu filho. Então, assim, eu achei muito difícil a situação que ele tratou, sabe? E eu comecei a orar a Deus pedindo a Deus para que ele encaminhasse uma pessoa melhor para me ajudar no meu parto. Porque já era um parto muito difícil. E aí ainda tem uma pessoa desse nível que me deu essa notícia tão assim, tão crua, tão sem coração. E aí eu comecei a pedir Deus, e aí Deus encaminhou o Dr. João. Eu lembro dele, lembro do nome dele, porque ele foi realmente assim uma pessoa usada por Deus. E aí, na sala de parto, já quase ganhando, o doutor ainda virou pra ele e falou assim, tipo assim, você quer que eu faça o parto, né? Não foi bem assim que eles falam, né? Conversam um termo técnico, né? Mas aí o doutor João, não, pode deixar que eu faça e tudo. E aí se enquadrou de o que estava acontecendo. E aí fomos pro parto e o Davi nasceu. Logo que ele nasceu eu não vi, né? Eles não me mostraram, só tive todo o processo. Ele nasceu de parto normal, tá? Levei alguns pontinhos também, porque ele não era muito pequeno, ele era grande, ele só não estava com um peso muito alto. E aí, quando o médico retirou a placenta, ele pôde ver que a placenta estava metade, vamos dizer assim, toda infeccionada. E é uma coisa que não se consegue ver em ultrassom, em nenhum outro exame. Somente nesse final da gestação que a gente deu falta mesmo desse peso que ele não tinha, como os outros bebês. Mas como o médico falou que poderia ter essa margem de erro, nem ele não desconfiou sobre nada. E aí a placenta ela estava metade toda preta. Então, resumindo, não estava indo oxigênio para o meu filho direito, não estava indo alimento para ele direito, porém não descobrimos durante a gestação.
E assim foi o nascimento do Davi, do meu primeiro filho. E o vídeo já está em quase 20 minutos. E eu vou encerrar ele aqui. E vou contar para vocês no próximo vídeo. Vocês assistam a parte 2, que é continuação desse testemunho do que Deus fez na minha vida, tá bom? Então é isso. Continue assistindo se você gostou. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder nada. Ative o sininho das notificações também. Dê o seu like aqui se você curtiu. E se você quer continuar assistindo esse testemunho, não saia desse vídeo. Já corre pro próximo. Se eu não tiver postado ainda, se inscreve no canal e fica ligadinho para você ver a segunda parte do testemunho, tá bom?